Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma manhã Deus permitir que eu esteja aqui com vocês para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra dele. Estamos aqui na nossa fantástica viagem sobre a vida de oração de Jesus com base no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, né? E hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante. Ser é mais importante do que fazer. A oração ela não pode ser apenas utilizada como frase de efeito. Nós já sabemos disso. Ela precisa ser vivida de forma prática, né? E isso é um fato. E existem muitas pessoas que só oram quando não há mais nada a ser feito. Elas tentam todas as alternativas, corre para um lado, para o outro, faz tudo que elas podem fazer. E só depois, quando não tem mais jeito, então elas vão orar. Isso está errado? Não, não está errado, não é considerado errado. Deus atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Salmo 103:17 diz isso. Mas na realidade, não é exatamente o que Deus espera dos seus filhos. Qual pai gostaria de ter com seu filho conversas esporádicas? Deus quer uma intimidade real conosco. Nós gostamos de ter intimidade, papo com os nossos filhos, com a nossa família o tempo todo. Deus também espera isso de nós, não é mesmo? A oração, ela não pode ser estereotipada apenas por um momento ou para determinada situação na vida do crente. Ela deve estar presente de forma prática na vida daqueles que desejam um relacionamento íntimo e real com Deus. E para isso eu quero convidar vocês de novo a avaliar a forma como Jesus tratava a oração. Lucas, capítulo de número 5, os versos 15 e 16 diz assim: Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha só, aqui nesse texto nós temos algumas lições para aprender. A primeira delas é que Jesus mantinha regularidade na prática da oração. É o verso de número 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Para compreendermos isso de maneira mais satisfatória, precisamos recorrer aos tempos verbais de algumas palavras aqui, né? A palavra fluíam e orava, do verso 16, elas são classificadas verbalmente como pretérito imperfeito. Isso significa o seguinte: é usado para falar de uma ação habitual e repetitiva no passado. Jesus não orou apenas uma vez. Jesus orava habitualmente e repetidas vezes. Então, Jesus mantinha uma regularidade na prática da oração. Uma segunda verdade que nós temos aqui e encontramos nesse texto é que Jesus não permitiu que a fama tomasse o seu tempo de oração. O verso número 15 diz, olha, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Jesus não se retirou para orar quando o seu ministério estava ruim. Jesus não se retirou para orar quando estava em descrédito. Jesus não se retirou para orar quando estava experimentando o gosto amargo de uma derrota. A palavra de Deus diz que Jesus se retirava para orar no momento que o seu ministério estava bombando, estava um sucesso. A palavra de Deus diz que tinha multidões vindo até Jesus para serem curadas. Jesus estava no topo do sucesso, mas mesmo assim, ele se retirava para orar. Jesus não permitiu que a fama tomasse o seu tempo de intimidade com o Pai. Uma terceira verdade nós encontramos aqui nesse texto também, que Jesus valorizava mais o ser do que o fazer. O que significa valorizar mais o ser do que o fazer? Ao se retirar para lugares solitários para orar, Jesus está nos mostrando claramente que se importa muito mais com a comunhão íntima com o Pai do que
com o fazer obras. É isso que Jesus está mostrando aqui. O texto é claro em dizer que as multidões afluíam para ele e queriam serem curadas. Isso não parece algo maravilhoso e espetacular? Mas nesse exato momento, Jesus deixa a multidão, sai pela tangente e busca um lugar solitário para orar. Jesus não desmereceu aquele povo. Ele não menosprezou os problemas, as dores daquelas pessoas. Ele não foi arrogante com aquele povo. Ele simplesmente compreendia que sua comunhão com o Pai era mais importante que obras. Então, Jesus em seu ministério terreno foi um autêntico servo do Deus Pai. Para isso, ele centralizou a sua vida somente em Deus. E você? E eu? Como nós temos vivido a nossa caminhada cristã? Olha, Deus não é apenas um recurso na nossa vida. Ele é a essência de tudo. Usar a oração apenas como meio para conseguir algo é como usar Deus apenas para atingir nossos objetivos. Deus merece muito mais do que isso. E nós necessitamos de Deus muito além dessas coisas. Então que nós possamos copiar Jesus, imitar Jesus nesse sentido. Precisamos valorizar mais o ser do que o fazer. Precisamos valorizar mais a oportunidade de intimidade com o nosso Deus do que com fazer coisas. Precisamos impedir que a fama ou o nosso sucesso tome o lugar de oração na nossa vida. Nós precisamos, assim como Jesus, manter regularidade na prática da oração. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, que dê a você um dia de paz e de alegria, e que ao terminar essa devocional, de ouvir esta mensagem, você vá até Deus em oração, em nome de Jesus. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.